Bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Seguimos com o ciclo 20 mil léguas, ciclo de encontros 20 mil léguas, ciências e livros. A gente já está mais um pouco da metade do ciclo, né, no segundo módulo. E hoje o título é A Matemática e a Música, que vai ser com a Carla Bromberg e a mediação de João Cortese. Então, para falar um pouco, né, da proposta do ciclo e também desse momento que a gente está, eu vou apresentar aqui a Leda Cartoon, que é uma das curadoras do ciclo, junto com a Sofia Nestrovski, que também está aqui. A Leda é escritora e também é roteirista, pesquisadora e apresentadora do podcast 20 mil léguas, junto com a Sofia. Então, Leda, obrigada, bom encontro a todos. Obrigada, Juliana. Obrigada, João, Carla, Sofia. Não está pegando... só... Agora está funcionando? Então, de novo, obrigada, João, Carla, Sofia, Juliana. É uma alegria estar aqui. Esse é o segundo encontro da segunda parte do ciclo. O ciclo teve toda uma primeira parte que foram desdobramentos das 2 primeiras temporadas que já existem do podcast, então desdobramentos a partir de Darwin e de Humboldt. A gente teve mesas com arqueólogos, mesas com escritores, com microbiologista, com biólogos que estudam passarinhos, músicos. Foi muito legal de acompanhar todos esses encontros dessas áreas diferentes. E aí agora a gente está nesse segundo encontro em que a gente está começando a pesquisa nova para a 3ª temporada, que vai ser lançada só no ano que vem, no segundo semestre do ano que vem, e que vai ser a partir da figura do Galileu. Então, a gente volta muito mais no tempo em relação a onde a gente estava com o Darwin, com o Humboldt. A gente está agora no século XVII. No encontro passado, na quarta-feira, a gente estava antes ainda do século XVII, no Renascimento, e agora a gente parte para o século XVII para falar um pouco de música, de matemática, com a Carla, que vai falar, inclusive, da família do Galileu, do pai dele, principalmente. Então, a gente vai, a partir dessas relações familiares, a gente vai entender também um pouco do que era aquela época, das mudanças, das transformações daquela época. Para a gente é muito legal estar aqui e conversar com eles, porque isso é um jeito da gente começar a pesquisa em conversa, em público, trocando com vocês. Então, tudo que vocês trouxerem também de perguntas, de questões, ajuda muito para alimentar essa pesquisa que está começando. Então, vou passar a palavra para o João Cortese, que, aliás, foi super importante para esse ciclo acontecer do jeito como ele está acontecendo. Além dele estar aqui como mediador, ele trouxe muitas indicações importantíssimas para mim e para a Sofia, para a gente conseguir pensar esse segundo módulo em torno do Galileu, porque a gente, como eu falei, está começando essa pesquisa. O João já está muito dentro desse universo, então ele trouxe muitas indicações super valiosas para a gente. Inclusive, o Eduardo Kickhoffel, que estava aqui na quarta-feira, foi uma indicação dele, e a Carla também. Então, bom, o João é doutor em Epistemologia e História da Ciência pela Université Paris 7, Denis Diderot, e em Filosofia pela USP. Ele é graduado em Ciências Moleculares e mestre em História e Filosofia da Ciência. E ele é professor no Instituto de Biociência da USP. Obrigada, João. Eu falo daqui, né? Obrigado, Leda. Então, obrigado, Leda e Sofia, pelo convite. Eu queria parabenizá-las pelo ciclo, né? Acho que a história da ciência, a história da matemática e hoje a história da música merecem, de fato, mais espaço. E eu fico feliz que isso esteja sendo feito sobre vários formatos, né? Então, podcast, livros e também esses ciclos aí de conversas, né? Então, para mim é uma alegria, né, estar aqui para ouvir com vocês a Carla. A Carla Bromberg é pesquisadora, pianista e arpista. Ela possui titulações na área de musicologia, história da ciência e educação matemática. Titulações eu não vou me estender aqui, mas significa mestrado, doutorado, pós-doutorados. Tendo desenvolvido a sua carreira musical e também acadêmica, tanto no Brasil quanto em Israel e nos Estados Unidos. O título da fala de hoje é A Matemática e a Música, com o subtítulo O Alaúde Científico. Então, vou passar a palavra à Carla e eu acho que eu vou me colocar ali para você poder ver, né, vê-la.
Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês nesse sábado de manhã. Agradeço a Leda e a Sofia pelo programa, pelo convite, João pela indicação, que agora eu descobri que é do João, a indicação. E pelo SESC, confesso que eu desconheci esse SESC. Falei para elas que eu as vi falando na Feira do Livro, lá no Pacaembu, e falei, nossa, não sabia que o SESC fazia isso, não sabia da existência desse prédio. Então, é muito bom saber, acho que é um veículo muito importante para a divulgação de ciência, e acho que elas estão fazendo esse terceiro ciclo, só desejo sorte aí para que consigam continuar e escolham temas que sejam cada vez mais interessantes aí para o público. A minha apresentação, esse alaúde científico me deixou assim num straight jacket, sabe? Porque eu tive que colocar o que dava para colocar da pesquisa científica em música do século XVI e XVII dentro dessa família, né? Então eu vou falar um pouco do pai do Galileu Galilei, o Vincenzo Galilei, e um pouco da relação com o Galileu nas obras de música que os dois tocam, né? Do tema, do problema científico da música de formas diferentes. Então eu tentei trazer nessa apresentação para vocês essa ideia de o que significa a música nessa época. Então, a gente não vai falar de música prática, eu não vou mostrar um alaúde, eu não vou mostrar uma partitura. E aí a gente vai entender um pouco como os conhecimentos, tanto musicais quanto matemáticos, estão envolvidos nessa construção dessa música matemática, né? Os conhecimentos são formados através de vários tipos de ações. Então, a gente tem no Renascimento o que a gente chama de tradição textual. É uma fase muito comum e uma ação comum no Renascimento é que você tem grandes humanistas traduzindo tratados do grego, também do árabe, fazendo traduções que já eram latinas passarem para línguas vernaculares. Enfim, existe um boom de material textual, e essas traduções elas vão viajando pelos principais lugares da Europa, né? A gente ainda não tem países, mas aqui no caso a gente vai estar dentro dos ducados e todos os reinados dentro da Itália, com relação com a França e com a Espanha principalmente. E esse material todo vai sendo levado de um lugar para o outro e vai sendo copiado. Então a gente tem uma tradição de traduções, de comentaristas e de edições de novos livros que misturam todas essas traduções. Então, essa árvore está aqui para a árvore mostrar que, na verdade, não é bem uma classificação científica ou universitária do conhecimento, mas que são esses conhecimentos que vêm dessa tradição literária, que se juntam, né, aos conhecimentos de prática. E há uma terceira área de conhecimento, que o Eduardo meio que comentou por cima na quarta-feira, mas que a gente chama de tecnologia hoje em dia, mas que eram, na verdade, áreas de tecne no Renascimento, e que não são necessariamente organizações simplesmente de fazer produtos, que foi um pouco da atenção que ele chamou, mas são, na verdade, lugares onde novos conhecimentos são gerados. As pessoas que trabalhavam com instrumentos, que trabalhavam com a carpintaria, com a metalurgia, lanifício e vários outros ofícios que são tidos hoje como ofícios manuais, na verdade, geravam um conhecimento que é novo. Ele não era a teoria da matemática ou a teoria da física aplicada na geração de um produto. Esse pessoal que fazia os ofícios geravam uma terceira forma de conhecimento. Então, o Renascimento é o lugar onde essas três formas de conhecimento, que é o puro textual, vamos dizer assim, a revisão e as reedições e um retrabalho das obras literárias em novas formas textuais, e esse trabalho que vem de todas essas instituições sociais que a gente estuda assim hoje, né? Você vai estudar a sociologia da ciência, a sociologia da música, que leva em consideração o trabalho que a gente chama de prático, mas que não é a teoria aplicada. Essas pessoas geravam uma terceira forma de conhecimento, tá? Então, eu estou deixando a minha árvore aqui, sem grandes especificações científicas, mas a gente precisa ter isso em mente. O conhecimento
em diversas épocas, ele é organizado de forma diferente. E se a gente vai fazer uma pesquisa histórica, se a gente vai falar de ciência nos séculos passados, a gente tem que fazer um esforço muito grande para deixar de pensar como a gente pensa hoje, é uma desconstrução, para poder entender o que eles estão falando. Não é uma questão só de filologia textual, ou de eu saber o que significa aquela palavra exatamente no texto, aquela acentuação. As relações cognitivas que eles fazem são diferentes das nossas, né? A ideia de espaço da Renascença é diferente da nossa. A ideia de som da Renascença é diferente da nossa. E aí eu ainda estou falando Renascença, mas se eu for na Itália, eu vou ter pessoas, músicos, matemáticos, discutindo o som de um jeito que não é parecido com o que acontece na França e que não é parecido com o que acontece na Espanha. Então, de alguma forma, a gente aprende a história de uma forma unificada e a gente acaba falando assim, dessa forma generalizada. Mas a gente precisa, então, largar os conceitos que a gente tem de ciência, de arte, de método científico, para a gente tentar buscar, nesse material que eu falei, as informações corretas que representam o trabalho e o pensar daquelas épocas. Então, se a gente vai falar de música, a gente precisa saber que música aqui no Renascimento é ciência. Ah, não tocava, não tinha música no sentido artístico? Tinha. Mas não é dela que a família Galilei trata, não é dela que os, vamos dizer, cientistas, né? Não existe cientista no século XVI e XVII, né, gente? Mas eu vou falar cientistas, que os cientistas trabalhavam. Eles não tocavam instrumentos, eles não valorizavam a música prática. A música prática era uma música de espetáculo, era uma música de mecenato, e muitas vezes os músicos cientistas também tocavam, como é o caso do Vincenzo Galilei. Mas, por exemplo, ele teve, durante a vida dele, toda uma briga fenomenal com um outro teórico renascentista que pertencia a instituições religiosas, que era extremamente importante dentro, vamos dizer assim, daqueles que decidiam o que ia acontecer, que é o Giuseppe Zarlino. E eles vão escrevendo, e o Zarlino, sim, era um cara institucional, que, embora regesse um coro, não sabia a diferença entre um órgão, um cravo e um alaúde. Então, ele pegava textos de outras pessoas, mas nas discussões diretas dele com o Vincenzo, a gente vê, por exemplo, que ele era tido como um cientista musical, mas que ele não tinha a menor ideia do que acontecia no conhecimento prático daquela área. Harmonia. Harmonia, nessa época, não significa acordes, não significa um âmbito tonal da organização musical. A harmonia, nessa época, significa aquilo que é agradável através da proporção. Então, o conceito de proporcionalidade e a identificação dos elementos musicais com razões, e teoria de razões e teoria de proporções, é que significa, vamos dizer assim, principalmente essa relação da expressão dos elementos musicais através da matemática. Se você pegar partituras, a gente vai ver notas do pessoal que toca. Se você pegar os tratados, a gente não vai ter nenhum tipo de partitura, por exemplo. A gente vai ter cálculos, que é o que eu vou mostrar já já. Essa tradição matemática musical, ela é passada para a Renascença através dos principais teóricos da época medieval. Então, aqui eu estou colocando para vocês o Boécio, que é um dos principais transmissores dos conteúdos musicais e matemáticos gregos para o Renascimento. O Boécio vai ser copiado e comentado por quase todos os matemáticos do século XVI e pelos músicos cientistas do século XVI. Então, aqui vocês estão vendo, por exemplo, que ele fala que o número é a essência de todas as coisas, e todos os tratados dessa época vão começar com a definição de números. Todos, sejam eles matemáticos, sejam eles musicais. Né? Todo mundo, quando pensa num tratado matemático antigo, fala Euclides, axioma, teorema. Né? Então, quando a gente está falando com os teóricos da matemática, né, e o João está metido ali neles, fica esse problema, porque eles já partem, né, do viés matemático de que não, precisa ser uma prova, precisa ter demonstração, precisa ter axioma, precisa ter, enfim, uma série de tópicos que têm a ver com a organização dos tratados matemáticos. A gente vai ver que os tratados matemáticos e musicais eles dividem esse tipo de organização e cada um puxa para o seu lado. Mas, enfim, começa um tratado musical do século XVI, definição de número, tipos de números, definição do que seja razão,
definição de como as razões se relacionam, proporções e aí teoria de proporções. Aqui é uma foto de do Instituição Aritmética do Boécio, que é utilizado. Ele vai repetir isso em música. Esses diagramas, tem muitos diagramas. Todo esse material do século XVI. No XVII começa a mudar, mas no XVI e no XV, você pega os tratados de música e os de matemática, eles têm diagramas muito similares. Você vê claramente de quem está sendo copiada esse fundamento matemático. Esse tratado do Boécio vai ser copiado até o final do século XVII. Mas tudo bem. Então, o Boécio é aquele que traz a tradição textual e ele traz a definição de ciência. Então, para ser ciência no século XVI, o que precisava acontecer? E a definição de ciência é aristotélica. Então, vai ter a apresentação das 4 causas: formal, eficiente, material e final. E, no caso da música, a causa formal é a própria proporção em razão dos intervalos musicais. E a gente vai ter, por exemplo, a gente pensa numa causa material, né? Todo mundo fala, não, mas se eu pensar no material, eu vou pensar no que é feito um instrumento, né? Não. A causa material do Aristóteles não vai ser utilizada pelos cientistas musicais, porque ela é tida como desprezível com relação às demais causas do Aristóteles. Então, a gente vai ter, na verdade, o uso dessas 4 causas para definir qual é o objeto da música e de que forma ele vai ser demonstrado. Aí a gente tem toda vamos dizer assim, uma narrativa filosófica para mostrar como essa demonstração se dá na música. E aí, para provar que tais elementos musicais, como tais intervalos, porque eles têm uma representação de razão, eles têm um resultado musical que pode ser aceitado. Então, se você tinha elementos musicais que não tinham essa comprovação, vamos dizer assim, que não pudessem ser expressos pelas razões matemáticas, que cabiam também dentro da demonstração científica do Aristóteles, esses intervalos ou essas escalas eram tidas como errôneas, não era para serem utilizadas. Obviamente que esse material todo que fica fora dessa demonstração científica dessa ciência era amplamente utilizado na prática, né? Então, a gente tem sistemas de afinação na época que não estão de acordo com essa demonstração científica. A gente tem a utilização e a defesa de certos intervalos musicais, como o de quarta, por exemplo, que hoje em dia, se eu vou pensar, é do, fá. Era amplamente escrito nas composições e era tão amplamente criticado nos tratados. Essa falta de, vamos dizer assim, esse gap que existia entre a parte científica e a parte prática é o que vai levar, ao final do século XVII, uma transformação geral da teoria na música. Aqui eu coloquei algumas citações para vocês verem, de principais ou comentaristas, como o Avicenna, né, o Ibn Sina, o Vincenzo Galilei, o pai do Galileu, e o Giuseppe Zarlino. Eu estou colocando o Vincenzo Zarlino porque é muito importante saber que as discussões científicas na época elas eram tidas entre embates de textos. Então, eu tenho a minha ideia, eu escrevo um texto. Aí vem alguém e pega o meu texto e copia partes do meu texto e vai criticando. Mas isso vem com o nome de um tratado. Não é que ele fala críticas ao tratado de Vincenzo Galilei. Não. Ele dá o nome de um tratado novo. Mas, quando você vai ler o tratado, na verdade, ele está escrevendo a ideia dele, copiando a ideia daquele que ele quer criticar e mostrando por que aquele está errado ou está certo. Então, a gente tem várias... quando a gente vai estudar, mesmo o Galileu, que já é século XVII, ele está sempre conversando com alguém. Não é que ele sentou lá e teve ideia do que é seu telescópio e descobriu os satélites de Júpiter e tudo caiu do céu, que nem a maçã do Newton ali. Não, não é nada disso. O cara tem uma vivência institucional. O cara contrata um monte de gente. Esse monte de gente escreve coisas para ele ler e criticar. E ele, por sua vez, tem o próprio material de conhecimento que ele quer trabalhar. E eles vão fazendo essa troca de material. Então, quando a gente pega, por exemplo, os escritos do Galileu, a gente acha várias partes de textos de, teoricamente, os pupilos dele. Por quê? Porque esse pessoal mandava material para ele lia,
Ele usava o que ele queria, ele devolvia alguma coisa, ele retrabalhava a outra. E existem as brigas oficiais de gente grande, que é uma, como essa que acontece entre o Vincenzo e o Zarlino. E no caso do Galileu, em cada tratado dele tem uma pessoa específica que ele vai acabar conversando. Vamos dizer, esses tratados são feitos para dialogar com alguém que está criticando ou querendo melhorar, enfim, está querendo retrabalhar a ideia do primeiro tratado que foi escrito. Tá? Bom, aqui é só para vocês verem quais são as colocações mais óbvias que mostram essa classificação da música como ciência matemática. Aqui eu estou colocando para vocês o vocabulário della Crusca, que é, na verdade, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro dicionário que existe na Itália para mostrar definições, ou para poder apresentar a classificação dos elementos de coisas que eram utilizados. Esse vocabulário ele tem inúmeras edições, ele começa no final do século XVI, e ele é feito pela Academia della Crusca, que é, na verdade, a continuação da Academia Fiorentina e que começou como a Academia degli Umidi. Então, começa como sendo um encontro informal, a Academia degli Umidi, de intelectuais da época. Ela vai ser institucionalizada por um dos membros da família Medici, em Florença, e depois ela vai se transformar, na verdade, nessa instituição, que é a instituição responsável pelo estudo dos textos italianos e vamos dizer assim, pelo desenvolvimento da língua italiana, né? Porque o italiano, como a gente conhece, só vai ser fruto do final da nação mesmo, né? Quer dizer, no século XIX. Então, a gente tem aqui vários tratados com vários idiomas italianos, né? A briga deles por qual dos idiomas italiano e qual das tradições literárias, se é Dante, se é Boccaccio, se é, enfim, quais dessas tradições de textos vão ser mais. E o vocabulário della Crusca é um dos principais, vamos dizer assim, produtos dessa instituição que cuidava, né, dessa produção textual. Aqui eu estou colocando para vocês, nos termos mais matemáticos, os números inteiros, então os intervalos são expressos, né, por razões de números inteiros, essas aqui eram aceitas, e a maneira como se faziam as operações, ou seja, como se calculavam os intervalos, é semelhante à composição de razões. Tá? Não vou entrar nos detalhes da matemática daqui. Bom, tudo bem, então tá. Então o elemento principal da música, a definição principal do elemento é que ele é um número, e ele se relaciona, então você tem expressão de razões, e quando você tem comparação de razões, você tem proporções, e daí a teoria das proporções. Muito bem? E o que a gente faz com o som, então? Bom, dentro dessas 4 causas que eu falei para vocês da demonstração aristotélica de ciência, a gente vai ter, durante o Renascimento, a ampliação de um conceito que eram as ciências mistas, ou a ideia de ciência subalternada do Aristóteles. Os vários comentaristas que existem do final do medievo até o Renascimento, eles vão definindo o que seriam essas ciências que misturam coisas, mas que elas têm ali a sua definição dentro das ciências principais, que eram as ciências matemáticas. Então, a gente vai ter a formação do quadrivium e do trivium, que são 4 áreas matemáticas e 3 ligadas à oratória, aos textos, e a música é uma dessas 4 áreas da matemática, mas ela é subordinada, ou seja, subalterna. Ela é uma ciência mista, porque a ciência mãe dela é a aritmética. Então, o século XVI inteiro, qualquer tipo de nova demonstração da música tinha que tocar esse fato de a música é uma ciência relacionada à aritmética. Bom, isso a gente já viu pelas definições. O que eu faço com o som? O som, então, vai ser mostrado como uma qualidade. Existiam os elementos que tinham que ser necessários para a demonstração científica e aqueles que eram acidentais. O som vai ser um acidente. Então, a gente vai ter, dentro da música, a classificação dos números, e dentro dos números a gente vai ter o número sonoro. Ele tem que inserir esse acidente, né, dentro da própria definição. A gente vai ter muitos diagramas para mostrar como é que se relacionam os números e essa relação do sonoro. Então, aqui, esse é um quadro que aparece na obra do Zarlino. Ele vai ser copiado. Então, aqui a gente tem o Kircher, que é romano, que é um jesuíta extremamente importante, do século XVII, ele copia. Tem vários outros tratados que recopiam
esse diagrama do Zarlino. A gente tem aqui os números principais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ele chama de cenário, do 1 ao 6. E aí aqui ele tem pelos arcos todas as formas de razão. 1 para 3, 1 para 2, 1 para 4, 6 para 4, e assim você vai. Esses nomes que vocês estão vendo aqui dentro, tipo diapasão com dítono, são, na verdade, a terminologia grega. Então, a maior parte dos tratados no século XVI de música ainda usa a terminologia grega. Então, ao invés de eu falar oitava, eu falo diapasão. Então, ao invés de falar intervalo de oitava, do, é um diapasão. Mas diapasão é aquilo que a gente conhece hoje? Não é. É outra coisa. Tá? É outra coisa, é a mesma palavra, né? É que nem harmonia, a mesma palavra é outra coisa. Tá? É outra coisa. E a gente tem diapente, enfim, a gente tem vários termos aqui. A gente tem um grupo lá da PUC que estudava vários autores matemáticos com todos os processos que eles vão mudando a terminologia. Então, às vezes, tinham tabelas nos tratados, como o Van Homen, o Tartaglia mesmo tem algumas coisas do gênero. Eles colocam os termos em grego, e aí eles vão estudando para ver, bom, será que é melhor traduzir assim? Será que é melhor traduzir assado? Daí eles vão atrás dos tradutores que já fizeram algum tipo de trabalho sobre os textos gregos e veem o que cabe melhor. A sorte do Renascimento é que eles já tinham em mãos os tratados traduzidos, tanto do árabe, quanto do grego, quanto do latim. Então, eles conseguem, comparando esses tratados, eles têm assim uma diversidade textual e de língua, de linguística, de terminologia, que, quando o trabalho foi feito sério, é uma coisa assim, é deslumbrante você ficar vendo esses tratados. Tá? Bom, esse diagrama do Zarlino, porque o Zarlino era bem poderoso, né? Era o mestre capela da igreja de São Marco, em Venezia, vai ser copiado e vai ser utilizado. O cenário, não sei se vocês já viram o livro que eu escrevi, Vincenzo Galilei contra o número sonoro. A crítica do Vincenzo é a esse cenário, né? Que ele mostra que existe demonstração científica matemática para mostrar que muitos números, além do cenário, cabem na música. Né? Então, ele vai mostrar no tratado dele um monte de cálculo para... Deixa eu pular esse aqui. Por exemplo, aqui. Esse é um dos tratados do Vincenzo Galilei, que foi impresso. O Vincenzo Galilei é um cara pouco estudado. Ele foi estudado porque ele era o pai do Galileu. Né? Então, assim, toda vez que tem tricentenário da morte, ou sei lá o quê, vamos fazer um jubileu da Universidade de Pisa, aí vem a obra do Galileu. Quando vem o resgate da obra de Galileu, toda vez os historiadores, os pesquisadores começam aí, o que não foi tão estudado? Ou, esse ano o pessoal está gostando de teatro, vamos ver se ele escreveu alguma coisa sobre teatro. Tipo, vai vendo o que consegue pesquisar. Essas pesquisas, gente, também têm a ver com não é bem a abertura, com o trabalho das pessoas dentro dos arquivos. Né? A gente fica pensando, o arquivo está lá, um monte de papel velho. Não, essas coleções ainda são vivas. Tá? Então, por exemplo, não se estudou tudo de Galileu ainda. É muito papel. É muito papel. Muito, muito. Né? Que nem os códices do Leonardo da Vinci. É muito grande. Então, não é que a história está sendo recontada por problemas políticos, não, nada disso. É que o próprio trabalho sério dos historiadores, de gente de arquivo, leva muito tempo. Porque a gente não abre um papel e vê uma coisa simples e direta. Sabe? Não é que está escrito ali coisa que você vai entender. Isso porque eu não estou nem falando de dificuldade de ler a grafia, não estou falando nada disso. Estou falando assim, do conteúdo. Você lê aquilo, e aquilo é difícil de entender, é difícil de relacionar. Então, a pesquisa é uma pesquisa lenta e muito ampla. Falei tudo isso por quê? Porque dentro das coisas do Vincenzo Galilei, que estão catalogadas dentro do arquivo principal das obras do Galileu, tem pouquíssima coisa impressa. Então, esse é um dos tratados que está impresso, e aqui vocês têm, por exemplo, os cálculos dos intervalos. Para não dizer que não tem uma partitura, que não tem um pentagrama nesse tratado, a verdade tem. Tá? Mas é para mostrar coisas muito assim, tipo, vou escrever uma escala aqui. Aí ele põe lá o pentagrama dele, com claves antigas, óbvio. Mas a maior parte é descrição
né? A forma que está escrita aqui, essas letrinhas aqui, Strozzi, Bardi, STR, BAR, são as pessoas que dentro do tratado conversam. Então, ele escreveu um tratado matemático, musical, onde, na verdade, tem 3 personagens, aqui tem 4, que vão discutindo. Então, tem sempre aquele que é o intelectual, que é o cara que conhece, que é o cara que faz a demonstração científica, tem sempre o bobo da corte e tem sempre o prático. Pelo menos na obra do Vincenzo, estou falando. Tá? Em geral, tem esses 3 perfis dentro dos tratados dele. Tá? É óbvio que eles aproveitam para escolher esses personagens de acordo com a política da época, claro, né? Como não? Então, se eles querem dar um recadinho, uma alfinetada, eles põem o cara que é importante como bobo. Ou se eles querem o dinheiro, eles põem a pessoa importante como principal, né? O mais inteligente, e assim vai. Tá? Isso acontece também nos do Galileu, né? Na maior parte dos tratados do século XVI e XVII. Deixa eu voltar ali. Aqui são manuscritos, tá? A maior parte da obra do Vincenzo está manuscrita. Então, aqui são manuscritos. Aqui eu coloquei para vocês a definição. Ele vai fazendo marginalia, né? O texto corrido é esse maior aqui. Nas marginálias, ele vai escrevendo. Aqui eu vou falar da definição de proporção. Aqui eu vou falar da definição de número. Eu botei a de definição de número. Essa obra aqui, o compêndio, o pessoal acha que ele escreveu em 1570. Infelizmente, os historiadores, tem muito historiador do Renascimento que estudou Vincenzo Galilei, historiadores da ciência que estudaram Vincenzo, e musicólogos, óbvio, né? A maior parte deles não conhecem os manuscritos. Tá? Então, eles repetem a mesma historinha, né, de quem já escreveu uma vez. Então, assim, você vê que a gente que não foi atrás do que a gente chama de fonte primária, né? Que são o que a pessoa que você está estudando escreveu. Né? Eu vou estudar Vincenzo, eu quero ver o que ele escreveu. Não começo pelo que falaram dele, né? Vou lá e vejo o que ele escreveu. Então, ele tem, na verdade, dentro desse catálogo da obra do Galileu, ele tem 18 obras, sendo que só 3 são impressas. Tá? Então, esse material, eu já fiz a transcrição, né? Tem muita gente lá em Florença, no Museu Galileu, trabalhando com isso, mesmo no arquivo. Né? A última vez que eu fui para lá foi em 2018, antes da pandemia, então eu espero voltar logo. Né? Porque minha família está aqui, então todo mundo. Eles sabem que eu quero voltar. Aqui... de novo, aqui é um tratado, na verdade, de matemática, que fala aqui das relações dos elementos. Aqui ele está falando das médias. É que eu não quero puxar muito para essa coisa da matemática, mas dentro dessa relação dos elementos musicais, que são os intervalos, com as razões, aí eles vão discutir, dentro da teoria de proporções, como é que se desenvolve essas escalas e essas afinações. Então, vai entrar no problema das médias, a média aritmética, harmônica, geométrica, a teoria de proporções. A teoria de proporções, para, em geral, quem estuda história da arte, é aquela coisa de você... o que é o belo, o que é bem proporcionado, que é o que o historiador da arquitetura, o Wittkower, vai explodir, e todo mundo hoje em dia, e o Le Corbusier mais tarde, com a ideia de modelo dele, do módulo, vai se utilizar, que é essa ideia de que existe sempre uma relação proporcional entre os elementos, ou de uma construção, ou de uma pintura, né? Dentro das igrejas, a gente vai ter a arquitetura do século XV e XVI que usa isso. Tá? Então, mas os matemáticos discutem como problemas de demonstração e de que forma, de quantas formas você pode resolver esses problemas de afinação e de construção de escalas através da utilização desses elementos, que são as médias e as mudanças de razões. Então, aqui são os manuscritos do Vincenzo. Aqui, por exemplo, é uma das obras do Zarlino. O Zarlino escreveu obras sempre respondendo ao Vincenzo, e o Vincenzo sempre respondendo ao Zarlino. O Zarlino, como ele era um cara institucional, né, ele tinha um alto cargo na Capela de São Marco, em Veneza, ele também permeava vamos dizer assim, intelectuais que o Vincenzo não tinha muito acesso. Mas vamos lembrar que a família dos Galilei eram nobres. Tá? Então, eles não eram pessoas do povo. Né? E eles tiveram muitos acessos extremamente importantes, dentro tanto da política de Veneza quanto da política de Florença. Então, outra coisa importante de lembrar é que hoje em dia a gente fala de Itália, a gente pensa, saiu dessa cidade, foi para aquela. Essas pessoas, elas não tinham livre trânsito entre as cidades.
Então, enquanto uma cidade controlava a outra, por exemplo, Florença controlava Pisa durante uma época, controlava Siena. Então, por exemplo, Galileu ter saído de Florença para ir para Pisa é uma coisa que precisava, assim, ele precisava ser um membro da alta nobreza, aceito no meio intelectual para poder ser mandado e não ser preso no meio do caminho para a prisão e deixarem ele entrar em Pisa. Então, assim, e todo esse movimento de meu filho vai sair daqui, vai para lá, quem fazia era o Vincenzo, né? Então, existia essa hierarquia patriarcal, quer dizer, quem decidia para onde se ia, né? E eles tinham apesar deles não pertencerem à instituição mais forte, que era do clero, né? Eles tinham essa possibilidade de navegar nesses grupos importantes. Tá? O Zarlino não. O Zarlino era um cara do clero. Aqui a gente tem um matemático importante, Inácio Dante. Esse Inácio Dante é legal porque ele foi um matemático importante e ele era irmão do Vincenzo Dante, que é um pintor extremamente importante na Itália da época. E é muito legal porque as cartas entre esses dois irmãos, você vê como a matemática e a pintura estavam completamente relacionadas, assim, as historinhas, as ideias que eles trocam entre eles. A gente tem várias famílias, que a gente chamaria hoje de artistas, com irmãos ou eles mesmos matemáticos na época. Tá? Na Academia do Desenho, por exemplo, em Florença, estão os matemáticos que trabalhavam para os Medici. Eles não estão na área das ciências. Eles estão, quando você vai na parte notarial do Arquivo Central de Florença, você vê eles todos listados dentro da Academia do Desenho, por exemplo. Então é muito engraçado que você tem aqueles historiadores que caem do céu e vão lá e falam: nossa, mas eu procurei um monte de matemático e não achei. Porque procurou no lugar errado, porque eles não estão na parte da descrição das universidades e das cadeiras de matemática. Eles estão descritos dentro do grupo de gente que trabalhava para a Academia do Desenho. Então, por isso que a formação do conhecimento, quando você sabe o que acontecia na época e como eles faziam, onde eles eram classificados, para que eles trabalhavam, como eles eram compreendidos e com quem que eles faziam o desenvolvimento desses conhecimentos é muito importante. Tá? Senão você vai no arquivo e não acha nada. Não acha. Né? Então, aqui o Inácio Dante, estou colocando aqui uma classificação da matemática, que vem a música, ele faz depois toda uma digressão sobre os elementos da música, não precisamos entrar nisso. Ele, por exemplo, não tocava nenhum instrumento, mas sabia muito bem a parte científica e teórica da música. Um outro matemático extremamente importante para a época, o Niccolò Tartaglia. Desculpa, o Bárbaro antes, desculpa. O Bárbaro. O Bárbaro também é de uma família extremamente importante na Itália. Ele, os tios e outras pessoas da família são responsáveis pelas traduções da obra do Aristóteles. E eles navegavam muito entre a área da música, da matemática e da arquitetura. Então, vários dos tratados de arquitetura da época são comentados pelos membros da família Bárbaro. Tá? E aqui a gente está com o Daniele, às vezes é Daniele e Danielo falam Bárbaro. Ele foi um dos principais comentaristas da obra do Vitrúvio. E ele é importante por causa da matemática e da música. Por quê? Porque a obra do Vitrúvio, a original, a gente não tem nenhum diagrama, a gente não tem nenhum desenho. Então, todo aquele desenvolvimento posterior do Da Vinci e de outros comentaristas da obra do Vitrúvio, que fazem o desenho do homem vitruviano, ou que fazem todas aquelas relações de proporções, não são do Vitrúvio. E o Bárbaro faz uma crítica muito ferrenha a todos os comentaristas que foram aderindo coisas às obras do Vitrúvio, né? E ele tem principalmente um mal-estar com a obra do Cesare Cesariano, porque é um cara que era aficionado pela arquitetura gótica e transforma o Vitrúvio romano num gótico. E é dele, por exemplo, um dos primeiros desenhos desses homens vitruvianos, mas que também não é aquele que vocês mais conhecem do Leonardo da Vinci. E ele faz uma crítica muito ferrenha a essas interpretações. E ele transforma a teoria de proporções usada pelo Vitrúvio na teoria de proporções musical. Então, ele é responsável pela entrada da teoria de proporções que era feita na música dentro da tradição textual da ideia de teoria de proporção. Então, ele fez uma coisa que, para quem estuda o Renascimento, é extremamente importante. Então, a partir de gente que comentou a obra desse homem, desse Bárbaro, a gente vai ver que a teoria de proporções agora é a musical, não é mais a da arquitetura. Tá?
Desculpa, está em Sofia. italiano. Divina é a força dos números, dentre eles, e entre comparação. Né? Ele quer falar da razão e da ideia de proporção. Que é a coisa que mais acontece dentro desse trabalho, desse tipo de estudo, né? Porque a fábrica é o trabalho, na verdade, não é a fábrica... Porque fábrica em italiano, na época, é aquele lugar onde se trabalhavam os produtos puros. Então, onde se delapidavam as pedras, onde se traziam as madeiras, enfim. Né? Mas aqui, no caso, ele está falando, na verdade, do estudo. A fábrica aqui é o lugar onde se trabalham coisas, mas aqui, no caso, é intelectual. Tá? Então, da universidade. E que aqui, no mundo, a gente chama que é a ideia do peso, de número e de medida. Né? E com a qual o tempo, o espaço, o movimento... A virtude é uma terminologia muito estudada pelos renascentistas, porque em cada lugar, dependendo da área, a gente vai traduzir ela de um jeito, depois se o João quiser comentar, porque é complicado esse negócio da virtude. Né? O exercício, o artifício, a natureza, o saber e toda coisa divina e humana que é composta e perfeita. Ou seja, para dizer que o número, a razão e a proporção é aquilo que é responsável por tudo que existe no mundo, que deve ser pesado e medido, e que isso é o que se estabelece, né, em tudo aquilo que é composto e feito pelo homem ou por Deus. Né? Quando a gente estuda essas pessoas, esse cara era um alto intelectual da época, ele é responsável pela divulgação e pela transmissão de textos extremamente importantes da antiguidade grega. Eles são extremamente religiosos. Tá? A gente vai encontrar essa terminologia que leva a esse respeito ao divino, a essa ideia de que o que Deus criou foi bem criado, foi bem proporcionado. Né? Essa ideia de que tudo serve, mesmo o famoso livro da natureza, né, que é um termo que todo mundo gosta de botar na boca do Galileu, né, já era utilizado muito antes do Galileu. A gente tem vários tratados do Renascimento, e eles levam a Bíblia. Tá? Esse que tudo é medido e pesado está na Bíblia. Livro da sabedoria, né? Tá? Então, essa divisão atual entre ideia, né, de ciência e religião, que é uma coisa, né, que não conversam, até o século, acho que 19, não vai ter essa... Né, Newton fala de Deus quando faz a definição da gravidade. Né? Então, assim, não existia essa ideia de que as duas coisas não conversam. Tá? Bom, não vamos falar aqui do Galileu com a Inquisição, mas, enfim, se você pensar que as instituições elas são fomentadas pela Igreja. Né? A Universidade de Pisa, onde o Galileu estudou, era fomentada pela Igreja. Né? Era fomentada pela Igreja, olha só, eles eram, vamos dizer assim, eles queriam tanto que essas instituições funcionassem, por exemplo, que eles apontavam um reitor que não necessariamente precisava ser religioso. Né? E esse reitor que era responsável por chamar professores. Então, assim, existia... Isso vai ser invertido quando, por exemplo, o governo e uma coisa mais estatal, quando os Medici tomam um controle, por exemplo, eles começam a escolher o reitor. Então, é um amigo, uma pessoa familiar aos Medici. Né? Então, assim, tem uma série de coisas que as pessoas pensam, a igreja é sempre obscurantista, não sabe o que faz. Não. Né? A riqueza da Idade Média e de toda a época que a Igreja fomentou e criou, né, conhecimento, a gente vê que o Renascimento ele aceita essa construção do conhecimento medieval. Né? É uma história moderna que diz que o Renascimento chamava a Idade Média de Idade das Trevas. Né? A história moderna que fez isso do Renascimento com relação ao passado. Tá? Que mais que temos aqui? Aqui agora é o Tartaglia. Tartaglia, por exemplo, é um matemático extremamente importante. Ele vai fazer os comentários e uma reedição da obra do Euclides. E nessa obra do Euclides, ele vai trazer tratados de música que eram tidos como anônimos, mas que eram atribuídos ao Euclides. Então, a gente tem dois tratados extremamente importantes que falam de música e que hoje em dia se sabe que não é de Euclides. Na verdade, já no século XVI e XVII, muitas vezes se sabia. Já tinha gente que sabia. Tinha estudado, sabia que não era de Euclides. Mas, enfim, ele faz uma reedição da obra de Euclides e ele insere uma série de termos e de textos musicais desses outros tratados que eram esses anônimos ou de pseudo-Euclides. Então, você vai ver que a gente vai ter aqui uma edição dos elementos de Euclides completamente diferente do que teria sido a pura matemática. Né? Esse tipo de material, gente, retrabalhado, eu não vou dizer, não sei em estatística, mas assim, é muito grande no Renascimento.
Tá? Então, assim, não existe uma... Você pode querer uma edição do ponto de vista filológico feita legal, ou que o século XX se transformou nessas edições referenciais. Né? Eu vou estudar Rousseau, quem que eu vou pegar? Tal editora em Paris, de tal época. Por quê? Porque virou uma referência da obra. Né? Aqui não existe isso ainda. Né? Aqui, assim, cada intelectual que estudava, que tinha entrada política, que tinha conhecimento, ia pegando os materiais, ia retrabalhando e ia editando. Né? Então, obviamente, estamos falando de uma imprensa do Renascimento, que publicava muito pouco, mas eles se trocavam muito material. Né? Então, quando a gente vai no arquivo do Galileu, que a gente mexe nos arquivos, você vê lá o Galileu, o número de cartas que tem, o número de coisas que ele enviava e que ele recebia. Você tem que ficar tracking, porque é muita coisa, é muita gente. Uma coisa ele ia, outra voltava, aí alguém dava palpite. Aí esse que dava palpite recopiava tudo? Não, só um pedaço. Então agora vamos ver se esse pedaço é o pedaço que te interessa. Tipo assim, ia ficando fragmentado e ia sendo reconstruído. Tá? Então você precisa tomar muito cuidado. Quando vocês forem no lugar e o cara falar, o Renascimento é assim, é fácil, pega um livro de alguém e lê. Aí você vai falar, não deve funcionar assim. Tá? Isso porque a gente está falando aqui, eu só mostrei obras para vocês que estão escritas no que eles chamam de língua vernacular, que já eram os italianos, né? Ou os franceses. Imagina o que está escrito em latim ainda. Tá? Então, eu não trouxe nada em línguas antigas. Além de toda aquela demonstração de ciência e essa essa expressão dos elementos musicais através de elementos matemáticos, a gente tem, na verdade, o uso de instrumentos matemáticos nas coisas de música. Então, a gente tem... O compasso não está aparecendo aqui desenhado, mas a gente tem aqui o hemisfério, a régua e o mesolábio. Esses instrumentos matemáticos eram utilizados por causa das médias matemáticas, que eu comentei, mas não expliquei o que são, né? Que são as médias aritmética, geométrica e harmônica. Precisava de vários instrumentos para calcular essas coisas. Aqui é, de novo, o Zarlino. O Zarlino, como ele era importante e poderoso, ele pegava todas as coisas que ele lia e as coisas que as pessoas discutiam com ele, e ele publicava antes de todo mundo, óbvio. Né? Então, é por isso que eu estou falando ele, porque a gente consegue, na obra dele, ver de vários outros autores. Tá? Ele tem uma briga fenomenal também. Assim, o inimigo maior dele é o Vincenzo, mas o segundo inimigo maior dele é um espanhol, o Francisco Salinas, que é muito importante na época. E quando a gente vai para o acervo na Espanha, a gente vê que o Salinas era assim... E ele morou na Itália a maior parte do tempo. Né? Esse aqui é o Zarlino. A gente não tem nenhuma foto do Vincenzo Galileu. Tá? Então, toda vez que vocês abrirem o Google e aparecer Vincenzo Galileu e um monte de foto, está tudo errado. Tá? Não tem. Pode ir lá para Florença, pode ir no Museu Galileu, pode ir na Biblioteca Nacional de Florença, pode ir no Arquivo Estadual de Florença. Não existe material iconográfico sobre ele. Tá? Eles ainda estão procurando. Eles têm uma série de desastres, né, de arquivos. Então, assim, Florença foi inundada inúmeras vezes. Existia uma prática no século XVIII e XIX de venderem coisas dos arquivos. Então, os colecionadores ficaram muito importantes naquela época, e eles iam no arquivo e falaram, me afeiçoei desse negócio aqui, quero comprar. E o arquivo vendia. Então, hoje em dia, quando as pessoas vão atrás de colecionadores particulares ou de coleções privadas, você pode encontrar, sim, alguma coisa bastante relevante. Né? Porque essas coisas, teve épocas na Itália que elas foram vendidas. Tá? Além disso, a gente tem os testamentos dessas pessoas. Essas pessoas vão deixando para outras pessoas. Né? Então, por exemplo, o Vincenzo Galilei, ele tem uma... Vamos dizer assim, a gente tem lá no acervo uma pequena troca de cartas dele com um romano importante chamado Girolamo May, que era uma pessoa que era extremamente envolvida com as traduções do Aristóteles e envolvida com o estabelecimento da gramática e da língua italiana na época e da tradução literária italiana. E ele vai trocar figurinhas com ele para falar sobre essa ideia de que na música existe uma preponderância da palavra ou uma preponderância do som. Né? E ele vai ter uma discussão filosófica com o May. O May é muito importante, ele vive em Roma. Bom, dessas cartas, que a gente vê numa das cartas do May, que o May fala que eles se escrevem já faz mais de 8 anos, a gente só tem 6 cartas. Então, assim, essas 6 cartas não dizem nada. Mas os historiadores da ciência e os musicólogos acham que essas 6 cartas já disseram tudo que tinham para dizer e desistiram de procurar as demais cartas. Mas essas cartas devem estar em algum lugar.
né? Só que com essa mudança de arquivos, essa coisa das coleções privadas, os testamentos, porque eles dividiam, às vezes as coisas davam, esse vai ficar para o meu sobrinho, esse aqui vai ficar para o meu aluno, e esse aqui vai ficar para a instituição. Então, você precisa fazer essa retomada de caminho desse material de passagem. Tá? E, eu não sei, da minha experiência lá nos arquivos da Itália, eles fazem um bom trabalho. Tipo, eles têm muito orgulho da memória deles e da história deles, e eles vão atrás desses papéis. Então, se alguém quiser um dia ir atrás desses papéis, compra uma passagem, vai para lá, porque eles realmente têm muita vontade de encontrar esse material, eles têm muita vontade que tenha gente que estude e tente levantar essas coisas, né? Para não falar do amontoado de papéis que ainda estão nos arquivos e que não foram lidos, não foram transcritos. Aqui eu coloquei só para vocês, para falar dessa... Quer dizer, ele escreve ideias, que esse critica, e esse escreve ideias, que esse critica, e assim vai. A vida toda deles, eles morreram praticamente no mesmo ano, um em 1590, outro em 1591. Tá? Eles se odeiam, eles falam muito mal um do outro nos tratados, muito mal. Tá. O Vincenzo Galilei é tido pelos historiadores da ciência como se ele fosse um cara acústico. Então, assim, em vez de dizerem para ele, ele é um teórico musical matemático, as pessoas na história da ciência leram ele como sendo o cara que fez as primeiras experiências acústicas. Isso era uma voga da história da ciência na época, porque tanto ele quanto o Galileu tinham que ser exemplos de experimentalismo, né? Então, o Galileu, a experiência em Pisa, né, a caída dos corpos, o pêndulo, tudo que o Galileu fazia era experimento, né? Ele é o símbolo da revolução científica, da ideia de ciência empírica, e assim vai, né? Ele é o começo, né? Ele é o elemento principal. Quando eles começaram a ver as coisas do Galileu e acharam as coisas do Vincenzo, eles resolveram dizer que o Vincenzo tinha meio que ensinado o Galileu nisso. Então, foram procurar nas coisas do Vincenzo as coisas de experiência. Não dá para achar nem muito. No Galileu você acha bastante, porque ele fala muito, mas a gente tem críticos, né, historiadores da ciência importantes, como Coiré, dentre outros, que mostra que, na verdade, não era bem a experiência do método científico como a gente admite ser hoje. Mas aqui, no caso, eu estou colocando uma frase dele, do Vincenzo, que ele fala que o que ele faz e o que ele demonstra é com os números. E não, como outros dizem, com instrumento de cordas. Tá? Então, ele repetidamente, na obra dele, ele estava sendo desmerecido no ambiente intelectual porque as pessoas diziam que ele usava coisas materiais para uma demonstração científica. É importante a gente saber que, longe da ideia do que vai ser o método científico moderno, né, como a gente conhece, na época, a evidência material ela era mal vista. Por exemplo, o Girolamo May, que é esse cara com quem o Vincenzo troca figurinha, o Girolamo May tinha entrado numa disputa em Roma com um intelectual extremamente importante da Academia de Roma, porque eles estavam defendendo uma mudança numa narrativa histórica, porque um deles queria que se levasse em consideração o estudo das ruínas de Roma. E o outro dizia que as ruínas não poderiam ser estudadas, porque a evidência material ela não era legitimada pela demonstração científica. Então, eles vão ter uma disputa que dura mais ou menos um mês de papelada e disputa judicial. Tipo, aí eles são levados a juízo e aí vem uma pessoa que, teoricamente, vai dizer quem é que vai ganhar a disputa. Tá? Essas disputas eram extremamente comuns, e não é que alguém ia preso, era só para dizer quem tinha razão. E, a partir do momento que se estabelecesse quem tinha razão, aquela segunda pessoa tinha que ficar quieta. Que é o que aconteceu com o Galileu na Inquisição. Ninguém queria prender ele. Mas falaram para ele, para de defender o Copérnico, senão você vai ser preso. Né? Então, assim, todo mundo sabia, ou, enfim. Tá? Então, assim, é muito comum essa disputa. Então, esse Girolamo May queria que se levasse em consideração o estudo das ruínas, para se contar essa nova história de Roma. E o outro, Borghini, diz que não. Tá? Então, é uma disputa. Então, essa evidência material, tá vendo? Ela é de uma outra ordem, não é o nosso problema com o empírico ou da Academia Real de Londres do século XVII, XVIII. Não é ainda isso. Tá? É uma outra coisa. A evidência material não é legitimada na pesquisa científica. Bom, pseudocientífica, né, gente? Pelo menos científico não tem nessa época. Né? Aqui está... Esse é um dos principais retratos do Galileu. Ele, de cara, sai numa das impressões, que esse é o primeiro
Esse é o primeiro trabalho dele onde ele fala de música, tá? O Galileu. Eu coloquei os dois, de toda a obra do Galileu, só esses 2 tratados tratam de música claramente. A verdade é que a música permeia quase toda a obra dele, tá? Mas permeia em teorias, muitas vezes são analogias. Então, por exemplo, joguei uma pedrinha na água, fez aquela propagação de ondas, aí ele elocubra alguma coisa. Será que isso é como funciona o som também? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, ele que é tido, né, como sendo um dos mais experimentalistas da época, ele defende 4 teorias de som diferentes. Isso era muito comum na época, porque eles não tinham como comprovar nenhuma delas. Então, de todas as narrativas que vão aparecendo nos tratados antigos, eles vão resgatando essas narrativas e vão tentando ver, poxa, mas agora tem um pouco de outro conhecimento prático dessa época e de novos textos que foram retrabalhados, então eles juntam tudo e fazem mais um novo texto, né? Então ele defendia, na analogia da luz, então o som teria o mesmo tipo de propagação e de produção como a luz tinha. Bom lembrar que a luz, nessa época, eles têm teoria de emissão, não sei se vocês sabem dos raios. Você acha que você enxerga alguma coisa porque sai um raio do seu olho para a coisa que está sendo vista. Tá? Então, não é a nossa teoria de luz, de propagação, nem de produção. A produção é mais fácil porque tem o sol, está claro. Não tem o sol, está escuro. Então, assim, eles sabiam que alguma coisa saía do sol e vinha para cá, né? Então, eles têm as teorias de raio, eles têm as teorias de onda, eles têm as teorias, que eu vou dizer, corpúsculos, que tem vários tipos, né? Então, eles acreditavam que partes minúsculas de coisas andavam. Ele, particularmente, vai falar isso do som, em um dos tratados. Ele vai falar que a analogia disso com o calor. Como é que existe a transmissão do calor? A transmissão do som vai ser análoga a ela. Então, existe uma atração entre mínimas partículas e elas produzem esse som, né? Precisamos lembrar de novo que, além das teorias de produção e de propagação não serem as que a gente tem hoje, os lugares, os meios também não são. O ar deles não é o nosso ar. A ideia de velocidade deles não é a nossa ideia de velocidade. O peso deles não é o nosso peso. Tá? Aqui estou colocando de novo... Essa aqui é uma capa, por exemplo, da organização do acervo, volume 5. As obras do Vincenzo estão em 9 volumes. Cada volume tem um montão de coisa. Tá? Então, para comparar a obra dos dois, assim, a gente tem que fazer bastante trabalho de arquivo. Aqui estou colocando um pouco das coisas que aparecem no Il Saggiatore, no Discursi. Esse Discursi, na verdade, é o discurso sobre 2 novas ciências, que é onde ele discute a matemática, né? Na verdade, vai ser a mecânica. Tá? É aqui que aparece. São 4 dias, desculpa, são 4 dias. No primeiro dia do discurso, não consigo, no primeiro dia do discurso, no final do primeiro dia, ele fala um pouco de música. Tá? A construção desse texto é parecida com as da época, são sempre diálogos. Então, você escolhe personagens, os personagens conversam e vão desenvolvendo a ideia principal. Aqui são coisas já impressas do Galileu. Estou colocando só alguns tópicos. Então, por exemplo, ele acreditava que os materiais não influenciam na diferença da altura do som. Então, se uma coisa é feita de madeira, se uma coisa é feita de metal, se uma coisa é feita de pano, não tem a menor diferença na produção sonora. Tá? Então, assim, é bom saber, né? Porque todo mundo pensa no Galileu, nossa, o cara sabia tudo, né? Falava tudo como a gente conhece, né? Não é bem assim. Também não quer dizer que estava errado. A gente tem que ler para ver o que ele está comparando, o que ele está considerando. Tá? Tem essa analogia muito louca aqui. Ele fica discutindo isso muito tempo. Quando ele vai falar do calor, ele fala do calor do fogo, uma coisa assim, vamos acender um fogo aqui, vamos ver o que aquece, quanto fica quente. E era tudo por tato, né, gente? Não tem... ele cria o primeiro termômetro, né? Mas essa ideia de medir o calor é uma coisa bem complicada, né? Então, onde está o calor, né? A gente não aprende isso na escola, né? Onde está o calor? O que é o calor? A gente não aprende, né? Ele faz essa comparação muito louca entre os trovões e o cometa. Tá? Então, a ideia do tamanho da massa de uma coisa, a ideia de leveza ou peso de uma coisa e o barulho que ela faz. Vai ser uma das narrativas dele. E o que mais? Aqui, de novo, os dos trovões. O Fávaro, aqui, que eu estou colocando, é um dos historiadores da matemática mais importantes da Itália. Ele foi incumbido de fazer a primeira grande
impressão da obra completa do Galileu Galilei, então ele é uma obra referencial, tá? Assim, você fala, qual ópera? De onde eu vou pegar o texto impresso? Pega do Fávaro. Essa aqui é a única coisa que a gente tem no arquivo ainda hoje que liga o Galileu com o pai, é uma cartinha. Tá? Então, nessa cartinha, ele pede roupa para as irmãs, tecidos que sejam enviados para ele, e pede corda. Então, a gente tem vários documentos dele. Né? Um dos irmãos dele, o Michelangelo Galilei, era um alaudista importante, que é mandado para Munique, e fica lá. E eles sempre se escrevem pedindo cordas. Tá? É importante saber que a produção de cordas, gente, nessa época, elas são regionais. Né? Então, em alguns lugares da Europa, tinha gente que produzia cordas. Uns produziam mais as de tripa de bicho, outros já começaram com coisas de metais. Produziam, vamos dizer assim, eles produziam todos os tipos de corda, mas tinham mais excelência em algum tipo. Então, por exemplo, Munique era conhecida por cordas mais leves. Florença era conhecida por cordas graves, então que eles chamavam de grossas, tá? Então assim, e esse pessoal ficava trocando material, né? Então eles pedem muitas cordas. Então assim, é o Michelangelo que fala, o Michelangelo é o irmão do Galileu, né? Pede para o Galileu, me manda a corda tal. Ou ele fala numa carta, a corda não chegou. Você disse que mandou, mas a corda não chegou, né? Raramente eu vi, na verdade, nos inventários que a gente tem aqui é uma página de inventário, por exemplo, um inventário impresso. Tem muitos inventários ainda que estão manuscritos lá em Florença. E você tem que ver. Então, coisas que foram... Tem listas e listas de coisas que foram doadas, então elas estão catalogadas, mas tem listas e listas de coisas que são de notários, são o que eles chamam de avise, que são coisas, recados, que eram trocados entre as pessoas institucionais dos lugares. Então, assim, eu sou o primeiro secretário dos Medici, mas eu sou responsável pela importação de material. Tem um recado de um para o outro, que você vai te esclarecer, às vezes, muita coisa sobre chegou a corda ou não chegou a corda. Essa corda vinha de um lugar que era feita numa instituição ou era feita numa guilda. Tipo, e esses caras, porque tem licenças a serem dadas para esse material entrar. Né? Então, a gente tem assim, a burocracia do trâmite de importação, exportação e discussão. Mas eu vou pegar desse lugar? Não, esse lugar não é nosso amigo político, aquele lugar é. Então, eu vou ter que pegar o daquele lugar. Enfim, todos esses trâmites, eles aparecem em classificações que vêm dentro desses inventários. Acho que é isso. Aqui é a página do Museu Galileu. O Museu Galileu está online. Maior parte do material de Galileu que eles têm está online. Você pode abrir um tratado do Galileu manuscrito, que está lá, e baixar o PDF. Tá? Eles têm uma série de... Eu deixei ela aberta assim para vocês verem. Eles têm uma série de projetos, eles têm uma série de publicações. Essas aqui são aquelas meio pagas, né? Então, depende de onde você está, você consegue baixar ou não. Mas as coisas manuscritas e as coisas todas que já venceram, né, em tempo, que estão abertas ao público, vocês conseguem em casa abrir. Tá? Se quiser ver, por exemplo, a parte iconográfica, vocês vão descobrir o que tem deles ou não. É interessante saber que, embora o Galileu, todo mundo diga, o Galileu fez muitos experimentos, o Galileu tocava alaúde. Bom, eu nunca li ainda uma carta que diz que ele tocava. Tá? O que a gente tem são os primeiros biógrafos dele dizendo que ele era tão bom músico quanto os irmãos. Mas, assim, em toda a obra, em todos os tratados dele, ele nunca diz que pegou no instrumento. Nas cartas ele não diz. A gente tem gente dizendo, foram enviados para você 2 alaúdes. A gente não sabe. Não existe no museu nem no... Tem umas outras áreas de exposição lá em Florença que costumam colocar coisas do Galileu, mas a maior parte está nesse museu que hoje chama Museu Galileu, mas esse museu inicialmente era o Museu de Ciência de Firenze. O Museu de Ciência da Florença. E era um museu, então, que acabou trazendo materiais que não são só referentes à história do Galileu. Né? Então, a gente tem todos os instrumentos, barômetros, termômetros, todas as coisas que foram desenvolvidas, né, através dos ducados e das famílias que se seguiram no poder de Florença, estão dentro desse museu. E a gente só tem 2 telescópios e um termômetro, que são claramente coisas que foram atribuídas... Não, o Galileu usou isso aqui, foi ele que fez. Aqui são os primeiros historiadores do Galileu, os biógrafos. Tá? Então, eu coloquei uma do século XVI,
uma do século XIX e uma do século XVIII. Eu acho que ele deve ter sido uma pessoa extremamente política e agradável, porque assim, ele ainda estava vivo e já tinha biógrafo escrevendo sobre ele. Era uma coisa assim, eu acho inexplicável, tá? Mas as pessoas falavam dele muito, muito, né? E as cartas, quando as pessoas assim se referenciam a ele, são termos de alta, assim, Vossa Excelentíssima, né? E eles falam assim: eu quero ter o prazer de me colocar à sua frente, a seu dispor. Era assim, ele realmente devia ser uma pessoa muito atraente, assim, muito. Eu queria só colocar, eu coloquei isso aqui porque essa coisa, né, de que ele teria inventado, né, o telescópio. Tem essa gravura dentro do museu, que é um retrato dele. E dentro dessa gravura tem uma coisa escrita. E está escrito assim: Galileu, filho de Vicente. Esse quadro foi parar numa coleção em inglês, então por isso que está escrito em inglês atrás do quadro. E está escrito: Galileu, filho de Vicente Galileu, nobre florentino. Galileu utilizou o telescópio, ou seja, virou o telescópio para olhar o céu. O telescópio ele era usado, gente, como lente de aumento. E já existia antes, quer dizer, ele não inventou o instrumento, né? E essa frase aqui aparece em muita coisa escrita que os historiadores, alguns usam, alguns vão fingir que não existe. Então, teoricamente, o telescópio, algo parecido com o telescópio, existia, só que nunca tinha sido usado para olhar para o céu. Tá? Então, é muito comum encontrar essa frase aqui. Tá? Esse retrato dele é o retrato que vocês mais acham na internet, acho, toda vez que aparece, inclusive para dizer que é o Vincenzo, se vocês abrirem o Google. E aqui tem algum material iconográfico diferente. Para vocês verem, em 1640, já tinha gente escrevendo novos tratados. De novo, né, aquela ideia. A pessoa escreve uma ideia, mas copia no bom sentido. Traz já o material que foi escrito sobre o céu, a revolução. Céu copernicano, não é mais os sistemas dos planetas e cósmico. Então, aqui, por exemplo, é um autor inglês que desenha o Galileu, está vendo ele aqui? É ele, o Copérnico, para falar do tratado dele, que é um novo mundo e um novo planeta. Tá? Que, na verdade, esse planeta, ele queria, na verdade, falar disso aqui. Ó, se tem algum mundo habitável na Lua. Ele queria discutir se existia gente morando na Lua. Tá? Aí ele faz essa capa, bota o Galileu, bota o Copérnico. Então, vocês estão vendo que era uma cultura muito viva, né? E muito recente. Né? Esse aqui é o último, que eu acho que é interessante isso aqui para vocês saberem. Esse aqui tem historiadores, muita gente está estudando isso, como se fosse um autorretrato do Galileu jovem. Tá? Então, tem gente estudando, fazendo comparações aqui. Obviamente, é anônimo. Tá? É anônimo, ninguém sabe quem fez. Tá? Mas esse retrato é a última, vamos dizer assim, a última novidade da história da família. Aqui é o Galileu conversando com o Viviani. O Vincenzo Viviani foi um dos pupilos dele, né? O último, na verdade. E é o cara que os historiadores da ciência e historiadores da mecânica mais leem, porque é a biografia talvez mais aceita do Galileu. Né? Aqui eles estão discutindo como é que eles vão explicar, teoricamente, né? Esse é o Tito Lessi, que é o autor dessa pintura a óleo. Ele diz que aqui a temática, o Galileu está assim porque ele já está cego, que eles estariam discutindo como é que eles vão explicar os satélites de Júpiter e que eles vão ter que dar o nome de planetas mediceus, né? Para fazer enfim, estão discutindo. Teoricamente, seria essa cena que ele pensa. A gente tem a relação do Galileu com muitos outros personagens importantes da Itália. Dante olhando para o Galileu olhando para o Dante. A gente vai ter uma série, tá? Assim, a iconografia e a parte de arte relacionada a ele é gigante. Aqui é um estudo de uma estátua. Essa estátua já é um pouco diferente, né, do que as pessoas têm normalmente a ideia visual dele. Eu coloquei aqui. A tribuna é o lugar onde ele foi julgado. Né? Então, tem uma série de coleção de obras de artes hoje em dia, onde está a tribuna. Então, tem estátuas, tem quadros, tem uma série de arte, de coisas de arte ali. E aqui é esse Vincenzo Camuccini falando do estudo. Né? Ele está falando onde é que eu vou botar a prega, quais eram os instrumentos que eu vou colocar aqui junto com o Galileu, e que essa estátua, teoricamente, ia ficar... Então, esse aqui é o escultor,
e esse aqui é o historiador que usou essa imagem. Acho que é isso. Acabou. Isso. A João agora vai falar. João. Bom, acho que temos que agradecer a Carla por essa grande viagem aí, né, na história da matemática e da música. Às vezes a gente fala da matemática como uma ciência exata, eu acho que é legal pensar a matemática também como uma ciência humana, né? E eu acho que porque é feita por seres humanos. E aqui acho que fica claro os fatores políticos, né, as cidades-estado italianas, os fatores sociológicos e econômicos, né, era um nobre, as relações com as artes, com os artesãos, né? E muito legal a gente ver isso com imagens também, né? Então a gente vai conhecer agora quem está participando hoje, mas talvez para alguns seja a primeira vez que manuscritos desse gênero tenham sido apresentados. E como a Carla mencionou, a gente pode muito bem ir até Florença, mas também alguma coisinha a gente chega pelos arquivos, né? Então acho que um convite para todo mundo explorar. Eu tenho uma série de questões para a Carla, mas queria ouvi-los, né? Quem veio participar hoje, quem tem alguma questão, comentário, se puderem se apresentar, dizer o nome. Oi, bom dia. Eu sou Ana Gabriela, sou pesquisadora em arquitetura e queria agradecer muitíssimo, foi lindíssima, foi uma viagem realmente, e essa visão que você trouxe dos tratados é muito enriquecedora, enfim, muito obrigada, foi muito inspiradora. A minha pergunta é se você poderia falar um pouquinho mais sobre como é trabalhar com esses arquivos, porque isso é uma coisa apaixonante, estar diante dos originais, né? Você podia contar um pouquinho para a gente como é, se tem algum episódio que você lembra que você gostaria de contar para a gente. Ai, episódio, vamos ver. Acho que trabalhar em arquivo, primeiro, a gente tem que gostar de coisa velha, né? Historiador tem que gostar de coisa velha, né? Não pode ter medo de coisa velha, né? Então, você tem que respeitar o arquivo, né? A gente tem que saber que as coisas que estão lá guardadas, elas têm uma classificação que foi escolhida ou pela instituição ou por... Enfim, existe uma classificação que você precisa chegar lá, é quase uma linguagem, você precisa chegar lá e entender como as coisas estão organizadas, né? E começar a ler, conversar com as pessoas que trabalham no arquivo, acho que isso é muito importante, as pessoas têm que respeitar muito, mesmo em bibliotecas, né? O bibliotecário é uma pessoa que sabe muita coisa. Porque a gente acha que vai chegar lá, vai dar uma palavra e as coisas vão aparecer. Não, não é bem assim. Porque se der a palavra errada, você não vai achar nunca o que você queria e ele não vai deixar você passar do balcão, né? Então, você precisa começar a entender. A gente, em geral, você lê os índices e os inventários desses lugares antes de você realmente entrar em contato com o material, né? Porque você precisa entender como essas pessoas pensam e como que aquele material foi organizado. Com relação à emoção, eu me emociono sempre. Minha família sabe, eu adoro voltar de lá. Eu volto assim, sorrindo, eu adoro ler aquela papelada. Eu fico arrepiada. Eu trabalhei um tempo também antes com Carlos Gomes, na Itália, com as coisas do arquivo da Ricord. É muito emocionante ler as coisas que eles escrevem, né? Então, pessoalmente, eu me emociono quando eu leio uma coisa velha. Mas, para a gente entender, eu acho que o primeiro caminho é você conhecer esses arquivos, lendo os inventários. Muitas vezes, quando as pessoas que trabalham no arquivo são sérias e estão vendo que você também é sério, eles já te deixam na sala, é uma sala com os inventários, e eles querem entender qual é o tipo de pesquisa que você quer. Se você já está direto se importando com alguma figura, com alguma personalidade, então você quer ter acesso às coisas que essa pessoa escreveu ou falou, ou se você já é uma pessoa que já sabe que, além das coisas que essa personagem produziu, você vai precisar ir atrás das leis da cidade, você vai precisar ir atrás das coisas de notário, de cartório, né? Das coisas de... Muitas vezes você quer dados que estão organizados como se fossem os papéis de um imposto de renda, né? Entrada e saída, pagamentos, mortes, empréstimos, né? Você tem também coisas interessantes que eu li, por exemplo, eu fiquei um tempo num lugar que chama o Projeto Medici, que é em Florença. Para vocês terem ideia, o arquivo dos Medici já foi estudado muito, mas é tão gigante que eles conseguiram agora um grupo de estudiosos, fundings internacionais, para continuar estudando esse acervo, que é gigante. E eles querem digitalizar as coisas, né? Então, eles estão entrando dentro desses programas de Digital Humanities, que as universidades que estudam, né, tem muitos departamentos fortes de história e de filosofia desenvolveram. E aí,
eles vão atrás de materiais que são novos. Então, por exemplo, tinha uma professora ali que estava estudando essas relações de gênero, né, dentre as artistas que viveram em Florença, então as cantoras, principalmente ela trabalhava, e as pintoras. E aí a gente achou muito legal, porque toda vez que achava um documento de notário que falava de mulheres, muitas vezes estava só com o sobrenome, então você não sabia se era um homem ou uma mulher, mas aí aparecia sempre a expressão a sua gratia, a sua gratia, a sua gratia. Aí a gente descobriu que esse a sua gratia é porque era uma mulher. Então, quando tinha a sua gratia, era uma mulher. Então, a gente conseguiu fazer um levantamento, por exemplo, de quantas mulheres tinham sido pagas por pinturas, ou por afrescos, ou coisas assim. Então, acho que essas coisas são interessantes, quando você trabalha muito material. O microfone aqui. Bom dia, boa tarde, aliás. Né? Meu nome é Ricardo. Eu queria entender, eu acho que puxando um pouco a minha pergunta para o ciclo de 20 mil léguas, do que elas estão estudando, eu vejo um pouco assim que... eu não sei se você estudou só Galileu e a música ou Galileu em geral, né? Mas... se você puder explicar, porque isso vai fazer sentido para a minha pergunta. Assim, eu vejo o Humboldt como um cara muito observador e descrevendo as coisas. O Darwin, um cara que pensa no andamento das coisas, ou seja, na coisa temporal, né? Como era o trabalho do Galileu? Ele tinha alguma característica específica? Eu sei que é uma ultra simplificação isso, né? De pegar o Humboldt e falar, você é um observador, o outro é um cara que tenta... Mas como é que era o trabalho do Galileu? Como é que ele fazia a ciência dele, vamos chamar assim? É essa um pouco a minha curiosidade. Tá, entendi. Acho que entendi o que você perguntou. Porque a observação, na verdade, vamos dizer assim, quando você lê os tratados deles... quase todos eles estão dizendo a ideia de que você observa as coisas. Eu quero entender como as coisas são, então eu fico olhando o céu, eu fico olhando o corpo cair, eu fico olhando a corda vibrar. Quer dizer, se é isso que você está chamando de observação, a gente vê muitos relatos, tanto no Galileu quanto no Vincenzo, por exemplo. Se isso é a nossa observação do método empírico moderno, aí eu não vou eu não diria que é bem isso. Tá? Agora, pela impressão que eu tenho, eu acho que, para eles, esse método, eu vou antes olhar e depois eu vou ler, ou eu vou antes ver se funciona, sei lá, pegou fogo, e agora? Bota a mão, queimou. Funcionou ou não funcionou? Quer dizer, eles não descrevem ainda isso assim. Então, por exemplo, o Galileu fala muitas vezes do telescópio, quando você vai ver... tem muita indicação de segmentos, da colocação. Tem duas lentes, uma convergente, uma divergente. Mas na hora que você lê a descrição do que ele está falando, aquilo não funciona. Mesma coisa para os instrumentos musicais, não funciona. Então, ele fez errado? Não, na verdade, é essa mescla que eu falei de vocês. Eles tinham essa predisposição a entender de uma nova forma os fenômenos, mas eles ainda têm uma tradição textual muito forte. Então, muitas vezes, o que eles estão fazendo é tentar juntar essa tradição textual com essas novas ideias que eles tiram, tanto de novas leituras de pessoas contemporâneas a eles, como de coisas que eles estão fazendo, né? Então, eu acho complicado falar. Por exemplo, o Newton, que todo mundo estudou e que era um cara um pouco mais, vamos dizer assim, metodizado, talvez sim. Mas aí você vê, quanto mais perto você vai chegando do final do século XVII e entra no XVIII, aí no XVIII, sim. Tipo, depois da enciclopédia, depois do que vai acontecer com a França vai virar, né, o centro da ciência, ali sim eu acho que você já pode colocar os filósofos e os experimentalistas. Eu sou alguém da área de filosofia natural, eu sou alguém da área da medicina, mas eu estou fazendo esse experimento. Aí você vai lá e vê textualmente, né, tipo a Royal Society, quando você vê a descrição dos experimentos, as do século XVIII para frente, aí já é mais parecido com o que você está querendo me colocar. Aí o cara fala, eu vou pegar um vidro assim desse formato e vou fazer um fogo aqui e vou ver se concentra, se dilui, se sobe, se desce. Ele meio que descreve o experimento de uma forma que parece mais organizada, mais sistemático, mais metódico, né? Mas eu assim, de novo, eu não sou estudiosa do Galileu total, eu só vejo a parte de música dele. Em música eu posso te garantir que tem um monte de coisa que ele fala que ele fez,
que ele não teria como chegar à conclusão do que ele chegou dizendo aquele experimento. Né? Por exemplo, a vibração da corda. Sabe de que tamanho precisa ser uma corda para vibrar, para você contar o número de vibração que tem na corda? Ele não tinha essa corda. Essas cordas estouravam antes disso, na época dele, por causa do material que era feito. Então, assim, mas você vai dizer, ele não sabia? Não, na verdade, ele vai juntando todo o conhecimento que ele tem da época, as coisas que ele está se propondo a fazer de novidade e, né, vai chutando não, né, é feia essa palavra, mas vai propondo essas novas, né? O Alexandre Coiré, que estudou ele bastante, né, ele fala que os experimentos do Galileu eram imprecisos, né, e eram mal feitos. Eu não sei, do ponto de vista moderno, sim, mas quando você lê o que eles estão fazendo e a troca de saberes entre ele e os outras figuras que dialogam com ele, você vê que faz todo sentido. Faz todo sentido. Se eu puder complementar a questão antes de passar para a próxima, porque geralmente se lê muito o Galileu, como a Carla disse, como o autor da revolução científica, né? Então, os gregos tinham uma física, tinham uma matemática separadas e os modernos teriam começado a juntar um pouco as coisas com uma experimentação, né? E aí tem todo esse debate se há uma descontinuidade, né? Uma revolução aí entre o século XVI e XVII, ou se a gente pode ver uma continuidade, na verdade, na história, né? O Thomas Kuhn, por exemplo, vai ver uma cisão, o Pierre Duhem, né, que é um físico francês, vai ver uma continuidade. E, às vezes, parece, eu queria ouvir da Carla, que, dependendo da lupa que a gente usa, a gente pode ver continuidade ou descontinuidade, né? Você falou que eles talvez estavam errando ali. O Bachelard, né, que é um autor francês, fala em tatear, né? Talvez eles estivessem tateando, quer dizer, você diria que talvez possa haver uma pré-história da experimentação, talvez a gente possa encontrar alguns fios assim? Por mais que eles não estejam experimentando propriamente? Entendi. Os historiadores italianos, eles gostam de usar palavras que não são nem experiência, nem experimento. Porque eles acham que eles trabalhavam os produtos, as matérias, as ideias, mas não necessariamente estavam fazendo o que a gente chama, né? A terminologia, eles ficam estudando filologicamente quando o termo experimento ou experiência aparece. E se ele está realmente sendo relacionado com essa ideia de prova, quer dizer, eu vou fazer uma coisa para ver se funciona, né? E muitas vezes eles veem que não, né? Então, eu não sei dizer, eu acho que tem, né? A gente tem tantos historiadores da ciência para provar isso ou não. Eu acho que na época eles falam, nós estamos fazendo coisas novas, porque eles falam, ninguém fez, ou alguém fez e fez assim, eu vou fazer assado. Assim, eles mostram a diferença do que vale a pena naquilo que eles estão fazendo. Claro que é para justificar o próprio trabalho, mas assim, existe a diferença em geral, né? Então, eu não sei se tem nem... Assim, eu acho que esse olhar nosso hoje, né, desses historiadores da ciência, que fala, é contínuo, é descontínuo, a ciência é progressiva, não é, né? O próprio Duhem, esse historiador que o João comentou, ele tem uma discussão interessante com um outro historiador importante, que é o Paul Tannery, sobre música. Né? E como os dois beiram a física, né? Quer dizer, muito mais o Duhem do que o Tannery, mas eles ficam discutindo isso. Se tem sempre uma linha que o conhecimento, né, é cumulativo e flui ou não. Não sei. É mais uma questão... Eu convido vocês a lerem todos esses filósofos, porque eu acho assim... como você disse, você põe a lupa. Por exemplo, quando eu falo isso que eu falei hoje para vocês, no meio de historiador da matemática, eles vão fazer perguntas que eles têm dúvidas sobre essas médias das coisas que eu não falei, ou a teoria de razões. Por que a teoria de razões? Porque a teoria de razão vai ser depois estudada no século XIX com um enfoque que a música cai fora, por exemplo. Mas como cai fora? Se fazia todo sentido e se os caras estão dizendo que usaram a teoria de música, né? A teoria de... por quê? Porque no século XX música não é mais ciência. Então, esses historiadores olham para o passado e eles literalmente limpam a parte da música. Então, assim, a gente já teve cursos lá na PUC onde eu trouxe traduções para mostrar como o texto é limpado, né? Ou, por exemplo, quando o Galileu, por exemplo, ele fala de vibração, ele nunca fala de frequência. Mas os textos que imprimem a obra do Galileu falam de frequência. Tira o termo vibração e põe frequência. Frequência já é uma outra coisa. Né? No experimento com o pêndulo é oscilação, não é frequência também. A pessoa bota frequência direto. Então, assim, você perde termos importantes para te mostrar quais eram as coisas que eles realmente estavam olhando, estavam buscando dentro daquela ciência. Né? Oscilação e frequência não é a mesma coisa. Vibração e frequência também não é a mesma coisa. Então, não é porque existe uma acústica no século XX que você vai botar direto frequência no texto antigo que você está editando. Entendeu? É de arrepiar os cabelos, entendeu? Então, assim, dá no Google acústica, vai aparecer um monte de coisa. Dá no Google música matemática,
Talvez apareça uma referência ao D'Alembert, a enciclopédia, porque eles lá discutem bastante a físico-matemática ou a matemática mista, e a música está lá. Né? Não sei se... não respondi o que o João falou, mas porque eu acho que não vale a pena ir nessa historiografia do historiador da ciência. Mas acho que a sua fala nos previne muito do anacronismo, né? Não adianta a gente pegar as nossas categorias e sair emplacando, né? Você foi mostrando as categorizações da época. Aquele diagrama, por exemplo, que vocês viram do Zarlino, aquele diagrama é editado hoje em dia. Que graça tem se você quer estudar o cara do... Não, uma coisa é você... Assim, você quer estudar o passado, você precisa entender o que e como eles falavam no passado. Não adianta você só chegar com a sua ideia e ir lá. Então, assim, tem aquele diagrama bonitinho, cheio de arco, vocês viram com o nome das notas. Não tem graça isso. Né? Você não está aprendendo nada do passado fazendo isso. Mais alguém tem que... Acho que ali no fundo... A Sofia... Eu não sei a ordem, acho que tem ele no fundo, ele e a Sofia. Depois a gente passa. Oi, meu nome é Guilherme. Eu fiquei curioso, assim, eu fiquei pensando, por exemplo, na linha do tempo, assim, da música. Eu não conheço tanto, mas eu fiquei meio curioso, assim. Por exemplo, tipo, Bach, sei lá, é o músico assim, mais famoso que eu conheço, que é mais antigo, assim, e eu imagino que ele é posterior a essas coisas que você apresentou hoje. Ele é posterior. E eu queria perguntar, assim, o quanto essa música científica, matemática, influenciou, tipo, a produção musical nos anos seguintes, assim, por exemplo, com esses músicos mais famosos, tipo, Bach, Mozart, etc., o quanto ela pode influenciar até hoje em algumas coisas, ou se ela não influencia? Assim. Tá. A música matemática dessa época não influencia nada. Na verdade, isso é simplesmente... o que eu coloquei para vocês é como ela era entendida na época. Então, se você quisesse explicar, eu uso essa afinação. Se você queria explicar isso de uma forma científica, você tinha que usar termos da matemática. Não existia nenhum tipo de acústica na época, de elementos que pudessem descrever o que é um som, né? Como vai ser com Hertz, ou, enfim, com a ciência moderna. Então, essa ciência matemática, na verdade, ela é como eles pensavam a organização dos elementos musicais, que era através de uma terminologia que só existia na matemática. Não existia outra terminologia para explicar os elementos musicais, coisas simples, como notas, escalas e afinações. Entende? O que a gente vai ter mais tarde... Porque a gente tem, sim, mais tarde, se você pegar o século XX, Xenakis e vários outros autores, ali existe já um uso de padrões e de matemáticas modernas para se produzir composições, que é outra coisa. Não tem, assim, uma coisa não tem relação com a outra. Não sei se respondi o que você... O Bach, por exemplo, já está numa época onde a afinação se torna temperada. Né? Vamos dizer assim que, superficialmente e rapidamente... O tempero existiu sempre na música. A época aqui do Vincenzo existiu o tempero. Mas não é o tempero padronizado, que é o que a gente tem hoje. Né? Hoje vocês vão assistir uma orquestra, levanta lá o oboísta, toca um lá, aquele lá tem uma frequência exata calculada, e a partir daquela nota os demais instrumentos afinam as suas... Quer dizer, os instrumentistas afinam seus instrumentos. É uma padronização de uma escala. Isso, né? Isso só vai acontecer na música, o matemático mais importante que vai propor essa ideia de padronização, porque o tempero em si existe aqui nas coisas do Vincenzo, ele fala 1/4 de tempero, 1/8 de tempero, porque a ideia de temperare era de arrumar, era de fazer ficar proporcional, mas era de arrumar, porque o proporcional mesmo, que era a teoria de razões, era exata. Tinha que ser tais tipos de números, eram números inteiros, eram relações já fixas. Agora, o tempero era uma coisa que te possibilitava dar um arranjinho. Né? Então, ele era menos exato, vamos dizer assim, menos, né, rígido. Quando você está com Bach, você já tem um sistema temperado. Não está padronizado. É o Saver que vai... É um francês, matemático francês, no século XVIII, que vai começar
a coisa de padronização. Só que o mais interessante é que, na história, as pessoas que mais se preocuparam com essa padronização não eram os músicos práticos nem os teóricos matemáticos. Foram aqueles que começaram a fazer estudos de psicologia e de percepção. Então, o Helmholtz, quando ele vai falar da música, ele está preocupado com como se ouve. Ele não está preocupado com como se produz o som ou como explicar a propagação do som. Ele está preocupado em saber como as pessoas escutam. Então, você vê que vem de uma outra área da ciência, né? Não sei se te elucidei. Acho que ele ali no fundo. Obrigado. Meu nome é Alessandro, eu vou falar rapidinho. Acho que talvez seja uma extrapolação do que você falou agora. João começou falando que são ciências humanas, né, as ciências exatas. E é comum, é uma pergunta para uma percepção, e não é tanto no Renascimento, acho que é mais hoje em dia. É comum o pessoal de humanas, em especial de artes, falar com certo orgulho, regozijo, que não entende nada de matemática, né? Isso é muito comum. E, ao mesmo tempo não. E também, não sei de música, mas em escrita, literatura, você tem aí, acho que ano passado foi criada uma conta no Twitter de bots, de robôs, que criam poesias ou microcontos em horas, assim, a cada 10 horas, sei lá, lançavam, né? Sendo que a escritora ou o escritor levariam meses e tal. Eu queria saber sua percepção sobre isso, e eu imagino que para a música tem 18 mil softwares para criação, para composição, e eu falo isso não com sentido crítico, no sentido de, sei lá, tentar expandir a possibilidade mesmo. Como no xadrez a gente pensa mais com naturalidade. Isso foi feito em música. É que agora não está me vindo os autores, mas isso foi feito no começo do século... No meio. Acho que no meio do século XX tem um autor inglês que escreve um livro sobre música e matemática. Na verdade, é mais sobre matemática, mas ele está justo desenvolvendo esse material que você está falando. Quer dizer, são cálculos matemáticos, uma metodologia que faria com que qualquer uma das artes pudesse ser reproduzida através de... É que não é só padrão, tá? Agora não está me vindo, não me lembro agora qual é a parte da matemática que ele trabalha nesse livro. Mas ele mostra isso. Na verdade, ele está querendo... Existiu uma ideia de que você, analisando as obras de arte durante um período no século XX, você ia reduzindo isso, era uma metodologia de redução para você ir vendo como as partes eram montadas. E aí, quando você descobria um padrão, uma lógica nesse processo, você programava esse processo. Né? Esse autor, que eu acho que é inglês ou americano, ele escreveu um livro sobre isso, depois eu posso ver se interessarem, onde ele mostra como isso é factível. E a verdade é que existiu um monte de gente que começou a usar esse material para escrever. Vou escrever uma composição. Não sei se o pessoal ouviu, gostou. É um pouco mais complexo, né, do que... simplesmente só desenvolver um processo ou analisar o processo para dizer foi assim que foi feito. Fizeram isso principalmente com a obra de Bach, por exemplo, porque ela tem uma certa sequência composicional que até o período clássico, não romântico, todo o período tonal da música, cada período você consegue fazer isso. Porque no romantismo são cadências e tipos de harmonia, no clássico são as formas das estruturas musicais, a sonata, o concerto, assim vai. E no barroco são os tipos de acordes, encadeamentos de acordes. Você consegue enxergar e reconhecer o padrão, né? Então, eu acho que para um matemático deve ser muito fácil simplesmente reproduzir isso em uma equação, algum programa, deve ser. Mas existiu isso. Mas esse pessoal não ficou muito famoso, não. Se eu puder fazer só um breve comentário assim, em relação a outras áreas da arte, né? A literatura tem aquele grupo francês chamado Oulipo, né? Ouvrier de la littérature potentielle, que trabalharam muito com a combinatória nas últimas décadas, né? Então, o Georges Perec, até o Calvino fez parte. Como é que eu faço variando, né? E eu acho que a computação dá novas possibilidades para isso, porque você pode recombinar com muito mais potência. Parece que uma inteligência artificial foi alimentada com quadros do Rembrandt há uns anos atrás e fez o próximo Rembrandt, né? Criou um retrato a partir dos padrões. Então, se a questão é olhar para padrões e reproduzir, eu acho que a computação, a inteligência artificial, talvez dê mais o que falar aí também para frente, né? Esse é um comentário. Acho que a Sofia ia falar. Ninguém precisa perguntar? Acho que está desligado. Você queria perguntar? Pode perguntar. Claro, tudo bem. Meu nome é Brenda e, bom,
Eu sou cientista política de formação, né? E aí quando você falou de virtude, eu lembrei dele, do Maquiavel, que fala sobre isso e, enfim, nunca entendi direito por que o Maquiavel foi perseguido, o príncipe foi proibido, porque a virtude política é uma virtude dissociada da lógica moral, né? Isso foi um grande perhaps na época. E aí eu queria um pouco, e eu acho que o que você falou hoje, mostrando a linguagem matemática a partir também dessa lógica religiosa, se você puder, óbvio, falar um pouco da questão da religiosidade do pensamento renascentista e assim, e essa releitura que se faz, a releitura moderna do que foi o Renascimento, né? Que coloca o homem como centro de todas as coisas e não, me parece que não era tão bem assim, né? É isso. São duas coisas diferentes. O que a gente precisa, talvez, lembrar é que toda vez que a gente está falando do passado, a gente está olhando de fora, né? Então, e a gente não fala do nada. A gente sempre fala daquelas coisas que a gente já conheceu. Então, assim, eu aprendi na escola, por exemplo. O que eu aprendi de artes na escola? Eu aprendi que as coisas eram divididas em estilo. Então, tinha o romântico, tinha o barroco, tinha o clássico. Ninguém nunca tinha me ensinado nada dessas coisas, por exemplo. Que aquelas pessoas viviam, que tinham instituições, que não era por aí, que o cara desenhava o que ele era comissionado, que ele usava o produto que ele tinha ali, entendeu? Que o Vitrúvio falava de cores, porque as cores eram os elementos da terra, da folha que ele exprimia, do bichinho que ele matava e dava a cor vermelha. Bom, ninguém nunca me disse isso na escola, entendeu? Eu aprendi cor primária. Então, assim, o conhecimento da gente ele é tão diferente do conhecimento histórico, quando a gente vai atrás das coisas, a gente estuda na história, que é complicado você falar, bom, a ideia que eu tenho de ciência e religião hoje era no passado? Não era. O que eu estudei, pelo menos desse material que eu mostrei para vocês, eu vejo que aquelas pessoas trabalhavam em conjunto. Nenhum era um ignorante completo e o outro era um gênio. Os dois pensavam coisas... Assim, o conhecimento da época estava neles dois. E estava nessas áreas que hoje em dia são tidas como áreas que não se conversam. Né? Então, assim, tirando, vamos dizer assim, o poder, se ele estava mais no Estado já, ou se ele estava mais nas instituições religiosas, mas, enfim, quando você vê a troca de informação entre essas pessoas, as pessoas conversavam e trocavam, assim, pelo menos pelo material que está no arquivo, é claro que você vê trocas de igual para igual, assim, né? Acho que eu esqueci o começo da sua pergunta, Pino. Fala de novo. É que você falou do Maquiavel, eu fiquei perguntando, será que ela vai falar de Maquiavel? Não sei nada de Maquiavel. Eu respondi o que você perguntou. Eu me perdi, eu acho. Porque... Sofia? Sofia. Desculpa. Você estava falando da... Não é a partir da Renascença que há uma ruptura, quer dizer, ruptura, não é ruptura, é uma coisa natural. Que a natureza é dessacralizada, começa um processo de dessacralização. Tem até um filme do John Boorman, não sei se você viu, Excalibur, muito bom, que fala sobre isso. Dessacralização da natureza? Até a Idade Média, mais ou menos, a natureza toda, tudo é uma coisa só, como você está falando. Não existe uma dicotomia entre ciência, o pensamento lógico, e religião, e crença, e divindade. E a partir talvez... Eu não sei se eu estou falando bobagem, eu estou só... começa uma dessacralização da natureza. Aí vem grandes navegações, vem outras coisas, o capitalismo, e começa, e tudo mais. Tá, eu confesso que eu não sei discutir muito se essa terminologia dessacralização não sei se uma eu me expressei direito. Não, então, eu também desconheço literatura sobre isso, mas o que a gente vê, lendo esses tratados do século XVI, quer dizer, primeiro que a Renascença é muito ampla, né, gente, o período. Começa por aí. Então, assim, para homogeneizar e falar a Renascença é isso, de novo, eu aconselho vocês a não fazerem isso e não gostarem de gente que faz isso, porque é muito complicado. Então, procurem livros que não tenham essa tendência, né, muito de homogeneizar, assim, né? Tem que conhecer os historiadores que falam sobre o Renascimento e ir procurando a área que mais interessa a vocês e realmente procurando as pessoas que estudaram isso, né?
A gente tem pessoas extremamente importantes, como Della Porta, né, que é um matemático e é considerado, na época, um mago, né, um mago naturalis. Essas pessoas, né, ao contrário do que a gente fala hoje de magia, essas pessoas, na verdade, trabalhavam com o que elas conheciam e que elas achavam que era a natureza. Então, se chove, depois evapora, e o vapor sobe, eles ficavam reproduzindo essas ideias. Subiu e caiu, se tem o peso, se não tem, se tem ar, se não tem. Quer dizer, era uma mistura de física com química, com geografia. São conhecimentos que, hoje em dia, estão muito compartimentados de formas diferentes para a gente. Aquele era o mago, né? Então, assim, se era sacralizada a natureza, aquela natureza, eu acho que não, acho que não. Acho que, para eles, o Deus estava na natureza, acho que até, não sei, acho que vai ficar assim durante muito tempo, né, com vários filósofos. Não, acho que não tem essa separação. Acho que o Renascimento não é o fim dessa separação. Não, o pós-Descartes, mas eu acho que nem pós-Descartes. Nem pós-Descartes, eu acho que essa separação ela é tão rígida como a gente acha, ou como as pessoas dizem que acham que ela foi. É isso que eu quero dizer. Tá? Você era uma coisa só, né? Tudo estava ligado, uma coisa a outra. Você falou Eles, por exemplo, a distinção maior no Renascimento, que eu acho que eu diria para vocês, é a diferença entre o natural e o artificial, mas no caso o artifício para eles eram todos os produtos que eram construídos pelo homem. Então, por exemplo, até no caso da música é muito interessante, porque você lê os tratados e eles não falam a palavra só som. Eles falam, isto é voz, isto é som. Não é som e a voz está dentro do som. Não, isto é som e isto é voz. Por quê? Porque a voz era o único instrumento natural. Todos os demais instrumentos eram artificiais. Porque a voz era aquilo que é feita do ser humano. O ser humano é feito pela divindade. Então, aquilo era natural. Os bichos eram naturais, as plantas eram naturais, a terra, né, o mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal eram naturais. As construções, ou seja, por isso o artífice também, a construção do homem, o muro, a carroça, o instrumento, a flauta, tudo isso era artifício. Então, a maior distinção deles é entre artifício e natureza, nesse sentido. Então, por exemplo, chegando perto já da época de Descartes, d'Alembert, tinha uma voga de criar autômatas, que são esses pequenos robôs. Esses robôs, na verdade, qual era a ideia? Era que este artifício fosse tão bem feito que ele reproduzisse a coisa humana da melhor forma possível. Então, vamos construir um músico. Então, era lá uma estátua que tocava flauta. Vamos construir o patinho comia e fazia cocô. Era o sistema gástrico que eles queriam mostrar no patinho. O patinho abria e você via a construção do sistema gástrico ali. Então, assim, é isso para eles que era interessante. Quer dizer, como é que eu vou reproduzir o que a natureza faz de uma forma artificial? O artifício era essa produção desses produtos. Acho que, para respeitar a ordem, a Sofia, depois ele. Eu vou fazer... Eu acho que não está funcionando direito. Mas, gente, acho que a gente... Obrigada. Eu vou fazer uma pergunta curtíssima, então, para poder dar tempo das outras pessoas também se colocarem. Tinha discussão sobre ritmo dentro dessa música matemática? Não. Tinha discussão de ritmo em outros tratados, mas não nesses. Não nesses. Por algum motivo? Era menos... Na verdade, os autores que vão falar de ritmo vão se valer da teoria de razões. Mas quem discutia a teoria de proporções e de razões não falava de ritmo. É uma outra linha de teóricos que mexem com ritmo. Seria mais focado na harmonia, então, a questão também não. Nada a ver com a harmonia, não. Porque a verdade é que o ritmo ele vem de várias formas diferentes. Ele vem através da dança, principalmente, nessa época. E ele vem através dos problemas que eles tinham com os coros polifônicos nas igrejas, né? Então, eles começam a ter que manobrar esses ritmos, né? Porque antes o ritmo estava muito ligado à linguagem e de repente não está mais, né? Para você concatenar um monte de coisas, a polifonia ela traz o uso de idiomas diferentes dentro da mesma composição. Os idiomas sendo diferentes, eles tinham acentuação própria diferentes e eles tinham pausas e ritmos diferentes por causa da própria língua, né? Quando eles começam a escrever muitas músicas polifônicas com vários, e elas vão até 24 vozes, às vezes, uma coisa louca. Assim. Às vezes, linhas com todos os idiomas que tinham.
nunca concatenava, não tinha como cantar todas essas vozes juntas. Então, eles vão desenvolvendo coisas de ritmos a partir daí. Aí eles se valem de teoria de razões para não fazer uma coisa completamente fora do, vamos dizer assim, do parâmetro teórico da época. Mas é uma linha de gente que, por exemplo, o Vincenzo não fala jamais de ritmo nesse sentido. E, aliás, ele fala muito mal dos práticos, porque não sabem ritmo direito, ele fala. Né? Se vocês pensarem que, na época, gente, você tem grupos de instrumentos que têm afinações diferentes, né? Que nem hoje. Né? Hoje vocês vão numa orquestra, as cordas se afinam com os metais, que se afinam com as madeiras, que se afinam com a percussão, com a harpa, com um teclado, sei lá, um cravo, um órgão, um piano. Naquela época você tinha grupo de flautas, até entre elas, às vezes, tinham não estamos no mesmo sistema de afinação. Imagina elas com uma viola da gamba, ou com um cembalo, com um cravo. Tipo, era uma coisa de horror, devia ser uma coisa de horror. Né? Tem um movimento que chama HIP, que é Historical Instrument Performance. Né? Esse pessoal dá trabalho para quem estuda com arquivo, porque existe toda essa ideia de você padronizar. Né? Vamos simplesmente dizer que a música renascentista tem uma altura absoluta menor do que a nossa. Então, se a nossa é 440, deles é 415, acabou o problema. Bom, esse é um jeito muito fácil de padronizar o Renascimento. Eu tenho certeza que não era assim. Absoluta. E tem muitos tratados, tá, sobre isso. Tem pessoas importantes, o Ganassi, o Capirola, gente muito importante. E, muitas vezes, essas pessoas que discutem esses problemas de afinação, eles eram conhecedores de cordas, por exemplo, ou de madeiras. E aí é interessante ler as coisas deles. Acho que ele... Eu tenho um comentário e uma pergunta super rápida. O comentário é com relação ao tratado, você explicando essa dinâmica do diálogo, né, entre os pensadores. Me vem na cabeça o React, que hoje é muito comum no YouTube, assisto muito canal de filósofos. Gente, e aí... o que é isso? Fala, traduz. Precisa explicar. Você viu, né? Eu estou perdida nesse século. Tipo assim, né? o cara, Meus filhos falam, eu estou perdida, eu não entendi o que você falou. O que é esse React? Explica para mim o que é isso. É basicamente a mesma coisa. Assim, o cara ele expõe uma ideia, só que, né, falando, né, de uma forma oral, não escrita, e aí a pessoa pega aquele mesmo vídeo e faz um vídeo comentando cada pedaço do vídeo da pessoa que expôs primeiramente a ideia. Tá. E aí eu fiquei pensando, gente, 500 anos depois, essa necessidade do diálogo para crescer o conhecimento permanece, né, independente da forma como ela acontece, da tecnologia utilizada. Esse é o comentário. Tá. A pergunta é com Eu não relação... vou ter que falar nada sobre isso. A pergunta é com relação àquela figura. Seria tipo uma figura primitiva do campo harmônico? Qual figura? Que tem vários círculos. Isso. O que você chama de campo harmônico? O campo harmônico, né? Que tem todos o acorde que você começa, a terça, a quinta, que um equivale ao outro, e a partir daquilo a gente tem a escala harmônica. Desenvolva. É que, tipo, você falou que em cima eram umas oitavas, embaixo outras oitavas. É muito parecido com a mesma dinâmica do campo harmônico. Não, então tá, não. Tá bom. Não, ali, na verdade, eu só traduzi os termos que estavam em gregos. Ali, o que importa é a formação das razões. O que ele estava querendo mostrar é que existe um número finito de razões. Que, por exemplo... Vamos falar em música moderna. Por exemplo, você teria 3 oitavas naquele gráfico que eu te mostrei. Uma quarta oitava, então assim, dodô, sobe, dodô, sobe, dodô. Na hora que chegava no quarto, não existia mais, porque não tinha razão para aquilo. Então, por exemplo, aquele gráfico ele tenta mostrar que o cenário propunha um número limitado de números inteiros e, por isso, de razões também. Tá? Não tem nada a ver com o ciclo de quintas da série harmônica, não tem nada a ver com o desenvolvimento das cadências que existe dentro da harmonia, se é isso que você está chamando de campo harmônico. É isso que você está chamando de campo harmônico? Também não tem a ver com a formação dos acordes, tipo, se eu saio da fundamental, vou para a terça, da terça para a quinta. Não tem a ver. Não tem relação, Bom, o nosso tempo passou voando, já estamos chegando ao final, né? E a Carla lembrou dessa imagem, então, que não era original, o Galileu vinha antes, né? Mas que a natureza seria um livro escrito em caracteres matemáticos, né? Tem um crítico literário chamado George Steiner, ele diz, se é verdade que a natureza está escrito em caracteres matemáticos, a gente é surdo para isso, a gente não aprendeu a ouvir, né? Acho que a Carla nos ajudou a ouvir um pouquinho da matemática e da música dessa época, né? A gente vai permeando um pouquinho, né?
Então, teria muito o que a gente conversar, né? Mas queria agradecer a Carla e colocar, talvez, assim, uma questão final sobre, quer dizer, socialmente a música, né? Você falou dessas artes liberais que tem o quadrivium, música, astronomia, aritmética e geometria. Então, a música estava dentro da universidade. E a música prática, ela era vista como algo de artesão no sentido de um ofício subalterno, ou havia também uma valorização social de quem tocava música nessa época? Você falou que são dois mundos, né? Socialmente, como era? Não, existe a valorização social do músico. O músico, de alguma forma, ele... É engraçado, quando você vai nos arquivos, você não acha... Por exemplo, não existe uma guilda de músicos. Existia uma corporação de pintores. Não tem de músicos. Uhum. E aí, quando você procura o nome desses músicos, eles estão dentro das guildas de cujos produtos eles precisavam para os instrumentos. Então, por exemplo, quem tocava um instrumento de madeira estava dentro da guilda do carpinteiro. Quem tocava um instrumento que precisava de corda de metal estava dentro da guilda da metalurgia. Então, de alguma forma, eu acho que os músicos não se institucionalizaram, eu não sei. De alguma forma, pelo menos nesse material que eu trabalhei, tá, gente? Não vou generalizar. Lá a gente não acha uma guilda, que nem depois com os Medici vai ter a Academia do Desenho. Não tem uma Academia dos Músicos, né? Os colégios de artista, muita gente que lê mal lido os arquivos, chega lá e fala, o colégio dele é artista. Aí você vai ver, são os médicos. Os médicos eram considerados artistas. A palavra artista era, ele era um artista, era um médico. Então, assim, precisa tomar muito cuidado com essas terminologias, né? Eu confesso que eu não encontrei ainda nas coisas que eu li, assim, um lugar que mostra, este é o grupo de músicos que se encontram, né? Uhum. O que a gente... Isso aí. O que tem são as academias, a própria Camerata Fiorentina, que liga o Vincenzo Galilei ao Bardi e todo o possível nascimento da ópera, né? Então, tinham esses grupos, mas eram grupos informais. Então, assim, de você entrar num lugar e ver uma instituição, porque a Academia do Desenho está lá. Você vai lá, tem o registro dela como tal, entende? Essas academias mais informais, como a Deliumide, tem um monte, Dele Alterati, todas as cidades tinham as suas. Elas, em geral... Elas estavam em torno de algum mecenas, de alguma pessoa mais importante. Elas eram feitas em lugares residenciais, mas elas também não eram só de músicos. Tinha um músico, tinha um poeta, tinha... Então, uma coisa específica de música, eu confesso que, pelo menos na minha pesquisa, eu ainda não achei. Não quero dizer que não tenha, tá? Mas eu não achei. Bom, obrigado. Chegamos mesmo no nosso horário, então acho que temos que agradecer a todo mundo que participou hoje, ao SESC por sediar o evento, parabenizar mais uma vez a Leda e a Sofia por esse belo ciclo, né, do 20 Mil Léguas, e agradecer muito a Carla por essa bela palestra. Obrigada a você, obrigada a todo mundo.